escolas de municípios do interior do Amazonas terão que adotar calendário especial devido à enchente. Na Assembleia, a deputada Vera Lúcia Castelo Branco pede esclarecimentos da Defesa Civil sobre ações que estão sendo executadas nas cidades em situação de emergência. E ainda, presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, denuncia irregularidades no financiamento de creches em Manaus. Em Coari, comitiva de deputados avalia os problemas de infraestrutura da cidade e a falta de segurança. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no ALEAN Notícias. Boa noite. Escolas de municípios do interior do Amazonas terão que adotar calendário especial devido à enchente. A reposição das aulas será definida após o período de estiagem. Mais de 9.000 alunos estão sem aula em Humaitá, Canutama e Boca do Acre. O assunto foi destacado pelo presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite. A cheia dos rios Madeira e Purus suspendeu aulas em pelo menos 12 escolas da rede estadual de ensino no interior. Somente nas unidades educacionais estaduais, 870 alunos estão com as atividades interrompidas. As escolas atingidas pelas enchentes devem reorganizar o calendário escolar, segundo as secretarias de educação. De acordo com o último balanço divulgado no Amazonas, os municípios de Manicoré, Apuí, Canutama, Boca do Acre, Lábrea, Pauini, Envira, Guajará e Ipixuna estão em estado de emergência. Humaitá é a única cidade com estado de calamidade. Tapauá, Carauari, Eirunepé, Itamaraty, Borba e Novo Aripuanã estão em estado de alerta. A situação da cheia é mais crítica no sul do Amazonas, principalmente em Humaitá, onde nenhuma das 102 escolas da rede municipal de ensino iniciou o ano letivo de 2014. Segundo dados da Secretaria Municipal, 9.050 alunos estão fora da sala de aula. Ainda não há previsão de quando as aulas serão retomadas nas escolas da rede estadual de ensino. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, comentou a situação e disse acreditar que os alunos não serão prejudicados. As escolas têm servido de abrigo e no meio rural as crianças não têm conseguido acesso à escola. Terá que ter um esforço concentrado por parte não só da Secretaria de Estado da Educação e das secretarias municipais, mas bem como também da comunidade, para, como você disse, a gente possa ter os 200 dias letivos e as 800 horas-aulas, que é o que preconiza o Ministério da Educação e o que nós defendemos, para que as crianças não sejam prejudicadas no processo de ensino-aprendizado. A SEDUC explicou que, para cumprir a carga horária anual de 800 horas-aula, exigida pelo Ministério da Educação, um calendário letivo especial será desenvolvido. E na Assembleia, a deputada Vera Lúcia Castelo Branco disse que vai convocar o secretário da Defesa Civil do Estado para prestar esclarecimentos sobre a situação de emergência nos municípios. A parlamentar quer saber do Poder Executivo que medidas estão sendo tomadas para socorrer a população. Deputada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, Vera Lúcia Castelo Branco demonstra atenção em especial aos municípios mais afetados pela cheia do Rio Madeira. Segundo a parlamentar, a situação é preocupante. A cheia que está assolando o nosso povo, principalmente a população do entorno do Rio Madeira. População como Humaitá, o povo de Humaitá, Boca do Acre, que já é em outra calha, mas que também está sofrendo consideravelmente com as cheias, e Novo Aripuanã, aqui mais próximo, que também já sente os efeitos da subida das águas. Vera Lúcia quer saber da Defesa Civil Estadual quais são as ações desenvolvidas pelo órgão para socorrer as vítimas da enchente. A deputada propõe a convocação do atual secretário de Defesa Civil, Roberto Rocha, para prestar esclarecimentos ao Parlamento. Nós, nessa casa, precisamos convocar deputado Davi Almeida, deputado Belarmino Lins, deputado Marcos Rota e todos os outros colegas que aqui estão, convocar o secretário da Defesa Civil para vir a essa casa e fazer uma explanação de quais as ações que estão planejadas para socorrer o nosso povo, porque até então nós não sabemos. Segundo a parlamentar, as ações desenvolvidas atualmente pela Defesa Civil são meramente paliativas. Vera Lúcia defende que a convocação do titular da pasta irá permitir a troca de informações entre o órgão público e os deputados que conhecem a realidade do interior.
A arrecadação de 71,3 milhões de reais em 2013 com os royalties do petróleo em Coari não garantiram ainda o desenvolvimento da cidade. O fator segurança também está em xeque após o suposto envolvimento do prefeito Adail Pinheiro em casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. A cidade estaria também sofrendo abuso de poder por parte da Polícia Militar. Essas são algumas das denúncias recebidas por parlamentares que foram ao município neste fim de semana avaliar a situação. O município de Coari, que arrecadou mais de 70 milhões de reais de royalties do petróleo no ano passado, é o retrato do abandono e do descaso do poder público. Prova disso é o afastamento do prefeito da cidade e mais 5 servidores, acusados de participar de uma rede de prostituição e abuso sexual de crianças e adolescentes. Além disso, moradores da localidade denunciam o envolvimento de policiais militares em casos de violência e abuso de poder. Os feirantes instalados na feira municipal sofrem ameaças de despejo. Tiraram nós do nosso canto, jogaram nós no outro local de trabalho, que nós não temos estrutura para trabalhar, que lá se chover o ladrão pula por cima e não tem uma luz, não tem uma lâmpada, falta segurança para nós. Aí quando aí vem lutar com a gente é com a polícia, aonde que a polícia era para estar na rua prendendo os bandidos. Aí a gente não pode falar nada que a gente é ameaçado. Eles prometem de tirar a gente e quando aí vem eles tiram mesmo, porque eles vêm com a polícia. O pessoal exatamente da direção aí do coisa, tira a gente, que nem eu já estou sendo ameaçado. Os moradores também sofrem constantes assaltos e insegurança nas ruas da cidade. A comerciante Marília Oliveira foi assaltada 2 vezes em apenas um mês. Meu marido foi assaltado ontem, a mão armada, então pegaram ele na porta de casa, dois homens encapuzados com a arma. Aí quando ele falou, atira nele, o comparsa dele, aí ele pegou a mão dele e bateu para cá, o tiro saiu, mas eles jogaram ele na sarjeta, machucou o nariz dele, entendeu? Ele tá todo machucado lá em casa, meu esposo, e até agora a gente não tem resposta nenhuma, de ninguém. Então eu peço pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, eu estou só pedindo socorro. Eu quero socorro, eu quero pedir que, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa por nós. O deputado federal Francisco Praciano e os deputados estaduais Luiz Castro e José Ricardo foram a Coari, onde receberam diversas denúncias e participaram do aniversário do Conselho de Cidadãos de Coari, CONCICO, realizado na Praça Getúlio Vargas. Uma situação precária, uma situação de medo. As pessoas cumprimentam a gente com medo, as pessoas têm medo das retaliações, as ameaças são constantes. Nós não temos segurança suficiente na cidade de Coari, nós não temos a visão do governo de que é preciso garantir a incolumidade das pessoas e nós temos a opressão, porque o regime que foi criado aqui, que eu costumo chamar de ditadura oficial da pedofilia, da corrupção, ele instaurou uma nova Constituição, ele rasgou a Constituição do Brasil e criou leis de opressão, de ameaças, leis que corromperam, inclusive, a dignidade de muitas pessoas aqui de Coari. Então, nós precisamos de uma intervenção no município. De modo geral, a população está indignada com toda essa situação, com as questões de pedofilia, né, e até mesmo a questão da corrupção. Porque a cidade, eu diria assim, que tem uma parte que ainda defende o prefeito, muitas pessoas ligadas à prefeitura, né? Uma prefeitura muito grande, muita gente contratada, muito recurso que a prefeitura tem, então tudo isso influencia nesse momento. Mas devagarzinho vai se percebendo também que as pessoas têm a confiança de que algo vai acontecer. Os vários processos que tem aí contra o prefeito, assessores, secretários, processos mais antigos, processos recentes, eles começam a caminhar na justiça, começam a ter decisões. Eu tenho a decisão da prisão do prefeito, uma segunda decisão, uma decisão agora recente referente à cassação. De modo geral, eu acredito que todas essas ações vão culminar com punições, né, com provas que estão estabelecidas. Nós temos uma cidade hoje sem dinheiro, recursos sendo utilizados para a proteção dele, é uma cidade com indicadores sociais muito fortes, e o pior, é isso que me intriga, né? O pior de tudo isso é que esses caras têm proteção do Estado brasileiro, eu lamento dizer isso. Nós temos judiciário lento, judiciário onde processos contra ele desapareceram, outros prescreveram e outros estavam na gaveta. Nós temos uma Assembleia, poucos deputados estão assumindo essa causa, pouquíssimos estão colocando a cara para bater. Tá? Nós temos Tribunal de Contas que não sei como não descobriu ainda, como é que o Adail paga advogado do porte que ele tem.
2 ex-ministros e o presidente nacional da OAB. Isso não é barato. Qual é a atividade, qual é o recurso, qual é a riqueza que o Adail tem para patrocinar isso? No dia da comemoração, representantes do Conselho afirmam que é difícil trabalhar no município. É muito complicado, a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita coragem para enfrentar a dificuldade, né? Algumas pessoas do Conselho já foram ameaçadas, sofreram atentado, né? A gente costuma ver carros de preto com vidro fumê, né? Passando nas proximidades das casas, a intimidação pura, a gente já sabe como eles trabalham, né? Como é que eles intimidam. Então, vários relatos de pessoas, de colegas que a gente conversa e fala, né? Mas a gente está firme e forte. Um conselho é um exemplo de cidadania, um exemplo de resistência, homens e mulheres de coragem que botaram a cara para bater, muitos ameaçados, muitos que sofreram atentados, que são intimidados e que resistem. É um exemplo de pessoas que acreditam na democracia, que têm coragem, e elas representam toda essa população de Coari que não aceita esse desmando. Infelizmente, ainda há pessoas que até de forma debochada defendem a pedofilia aqui. Estão cegas, estão completamente cegas, perderam qualquer senso moral. Porque hoje em dia, um político ou um cidadão que defenda a pedofilia, que acredite que é certo praticar a pedofilia, ele perdeu o seu senso moral. Ele se tornou uma pessoa sem nenhuma ética. As denúncias serão encaminhadas à Polícia Militar. Os 12 vetos da presidente Dilma Rousseff sobre projetos de lei aprovados em 2013 entram em pauta no Congresso. Os detalhes agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. O Congresso Nacional decide esta semana, em sessão conjunta da Câmara e do Senado, se mantém os 12 vetos da presidente Dilma Rousseff a respeito dos projetos de lei aprovados em 2013. O projeto mais polêmico é sobre o texto que facilita a criação de municípios, vetado integralmente sob argumento de que a nova lei aumentaria as despesas públicas. O governo, diante da possibilidade de ter o veto presidencial derrubado, acenou com a possibilidade de apresentar uma proposta alternativa ao projeto de criação de municípios. A proposta em negociação é manter o veto da presidente Dilma Rousseff sobre o projeto que já foi aprovado e que facilitava a criação de novas cidades, para discutir o assunto em outro texto a ser apresentado ao Legislativo. O texto vetado tramitou mais de 10 anos no Congresso. O autor da proposta, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, garante que, pelos estudos feitos, o número de municípios criados não passará de 180 e as despesas não serão elevadas. Segundo o parlamentar, boa parte das despesas será coberta pelo Fundo de Participação dos Municípios, que terá que ser apenas redistribuído. O primeiro item da pauta de votações do plenário do Senado desta semana é a proposta de emenda à Constituição do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, que dificulta a criação ou a extinção de estatais, ministérios e demais órgãos públicos por parte do Poder Executivo. Integrantes da base aliada já sinalizaram que o governo é contra a matéria. A proposta estabelece que órgãos públicos só poderão ser instituídos se autorizados em lei complementar e não mais em lei ordinária, como atualmente. Para ser aprovado, um projeto de lei complementar exige maioria absoluta, pelo menos 41 votos no Senado e 257 na Câmara. Os senadores também podem apreciar o projeto de lei da Câmara que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990, para garantir a convivência familiar, por meio de visitas periódicas a filhos cujo pai ou mãe esteja preso. O projeto é de iniciativa do Poder Executivo e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Direitos Humanos. E o Bancada Parlamentar termina aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o Congresso Nacional. Eu espero você. Até lá. E você vai ver a seguir. Deputado Sidney Leite denuncia irregularidades no financiamento de creches em Manaus. E ainda, mais de 15 mil passageiros devem ter os bilhetes cancelados ou voos realocados no período de jogos da Copa.
presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, denunciou em plenário problemas relativos ao financiamento pela Prefeitura de Manaus, junto ao governo federal, para a construção de creches. O parlamentar disse que vai acionar o Ministério Público Federal para investigar a questão. De acordo com o deputado Sidney Leite, a Prefeitura de Manaus realizou convênio com o governo federal, por meio do Fundeb, para a liberação de recursos para a construção de aproximadamente 60 creches. Destas, pouco mais de 5 foram entregues e o restante teve o processo licitatório cancelado pelo ex-secretário de Educação, Pauderney Avelino, que na época alegou haver indícios de irregularidade no certame. O problema é que os dados que constam no Ministério da Educação dão conta que mais de 3.000 crianças são atendidas por creches da CEMED em Manaus, provenientes dos recursos do Fundeb. O deputado afirma que o número não reflete a realidade em Manaus. Até a data de hoje não se tem notícia de construção dessas creches, então não há falta de recurso, certo? Porque para construir 55 creches tem recurso. E Manaus tem uma demanda de mais de 100.000 crianças precisando de creche. E se isso não bastasse, a CEMED tem essas 5 creches que inaugurou, mais umas são 6, e 3 conveniadas, com um total de 19 creches, que receberia, em média, 120 crianças por creche. Mas para receber dinheiro do Fundeb, a CEMED informa que tem 3.000 alunos em creche. Então, a Comissão de Educação quer saber quais as condições que estão nessa creche. E também o que aconteceu para não construir essas 55 creches. Sidney Leite afirmou que irá acionar órgãos de controle como o Ministério Público Federal para investigar a situação. De acordo com dados do IBGE, Manaus possui um déficit de 160.000 crianças fora de creches. Deputada Adjuta Afonso se reúne com pescadores do município de Lábrea para tratar do pagamento do seguro-defeso. E mais, Sidney Leite será homenageada em evento comemorativo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Veja no resumo de notícias. Em visita ao município de Lábrea para acompanhar as ações da Defesa Civil às famílias ribeirinhas atingidas com a enchente do Rio Purus, o deputado estadual Adjuto Afonso aproveitou para reunir com mais de 200 trabalhadores que integram a Associação de Pescadores do município. Na ocasião, o parlamentar anunciou que o pagamento do seguro-defeso será efetuado nesta terça-feira, no qual vai beneficiar centenas de famílias da cidade. O deputado pelo Partido Republicano da Ordem Social, Sidney Leite, vai ser um dos homenageados no evento que comemora os 18 anos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, IDAM. O parlamentar presidiu o órgão de 1998 a 2000, onde colocou em prática inúmeros projetos voltados para a agropecuária e outros trabalhos nos municípios produtores do setor primário. A solenidade ocorrerá nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, em um centro de convenções da Zona Sul da cidade. Mais de 15.000 passageiros de empresas aéreas devem ter bilhetes cancelados ou voos realocados. O objetivo é a implantação de zonas de exclusão no espaço aéreo brasileiro durante o horário dos jogos de futebol nas 12 cidades-sede. A decisão foi anunciada pelos responsáveis da segurança da Copa do Mundo no Brasil. Quem comprou ou reservou passagens aéreas para o período da Copa do Mundo já começará a ser avisado esta semana pelas empresas sobre as mudanças. Segundo a segurança e operações de voo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, os voos serão cancelados ou desviados para outros aeroportos. Pelo planejamento, as zonas de exclusão aérea serão ativadas seguindo o cronograma dos Jogos da Copa. No jogo de abertura, dia 12, os voos serão proibidos no raio de 7 km 3 horas antes da partida e até 4 horas depois do pontapé inicial. Na primeira fase, o espaço aéreo será fechado 1 hora antes dos jogos e até 3 horas depois. Os voos para Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba serão os mais prejudicados, porque não há outros aeroportos com capacidade de receber aviões de grande porte nas proximidades. O fechamento nos horários de jogos para pouso e as restrições nas decolagens provocarão uma grande operação logística das empresas aéreas. A medida de segurança impede voos de qualquer aeronave convencional no raio de 7 km a partir dos estádios, o que vai provocar o fechamento para pousos de 8 aeroportos, localizados no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador e Curitiba. As decolagens também devem ter os horários alterados. Nessas capitais, os aeroportos ficam próximos aos estádios, dentro da área de exclusão.
Apenas aeronaves militares terão permissão em situações excepcionais de voarem nas áreas restritas. E você confere agora as notícias do esporte amazonense com tom claro. Campeonato Amazonense de Futebol 2014. Uma partida sem muitos atrativos, ou seja, sem gols. Este foi o panorama do primeiro jogo da final do primeiro turno do Campeonato Amazonense entre Fart Clube e Princesa dos Solimões, na tarde de sábado, na Arena da Amazônia, que contou com a presença de 11 mil torcedores. Fart e Princesa fazem o segundo jogo da final no próximo dia 22, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru. Para conseguir o título, a equipe do interior precisa de, no mínimo, um empate. Já ao rolo compressor, resta somente a vitória. E o terceiro jogo teste da Arena da Amazônia já está encaminhado e será com um grande clube do futebol brasileiro, o Vasco da Gama. A informação foi confirmada pela Federação Amazonense de Futebol, a FAF. A partida será contra o Resende, também do Rio de Janeiro, no dia 3 de abril pela Copa do Brasil, comando da equipe do interior fluminense. E ainda falando em Copa do Mundo, a UGP Copa, Manaus Trans e Secretaria de Segurança anunciam que vão continuar trabalhando com o mesmo esquema de segurança e mobilidade no jogo que marcou a inauguração do estádio. Anunciou a Federação Amazonense de Futebol, reafirmou que o estádio Roberto Simonsi, o SESI, será mais uma opção para o retorno do estadual. O primeiro confronto no local será mesmo entre Manaus e Nacional, no dia 23 de março, às 15h30. Outro duelo, já agendado para o estádio do SESI, na zona leste da capital, é São Raimundo e Fart Clube, no dia 29 de março, sábado também, às 15h30. E em comemoração aos seus 177 anos de criação, a Polícia Militar do Amazonas lança a 31ª Corrida Tiradentes e a primeira Corridinha Tiradentes, destinada ao público infantil até 12 anos de idade. Considerada uma das mais tradicionais provas pedestres do estado, a prova pretende reunir aproximadamente 5 mil pessoas, entre atletas profissionais, amadores e crianças. As novidades para este ano estendem-se para os itens como localização, percurso, premiação e categorias. O evento acontece na Avenida das Torres, nos dias 19 e 20 de abril. A primeira data é dedicada apenas para a realização da corrida infantil, às 5 da tarde. No dia seguinte, às 7 da manhã, homens e mulheres podem competir em 2 percursos, 5 quilômetros ou 10 quilômetros. Jéssica Santos e José Diego Soares foram os grandes destaques do circuito amazonense de triatlon. Etapa Aquathlon, realizado no sábado, na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Parabéns aos campeões. E a gente vai ficando por aqui. Mais esporte no nosso próximo encontro. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o Destino Verde do Brasil. O site é o da Empresa Estadual de Turismo, Amazonas Tour. Conecte-se! Você conhece o Amazonas? O Destino Verde do Brasil, como é conhecido, é um dos 27 estados que compõem a federação, sendo o maior deles em território, com uma área maior que a da França, Espanha, Suécia e Grécia somadas. Uma extensão territorial tão grande esconde diversas belezas naturais e uma vasta biodiversidade. Detém 98% de sua cobertura florestal preservada e um dos maiores mananciais de água doce do planeta, proveniente da maior rede hidrográfica do mundo. No site da Amazonas Tour, você conhece um pouco do que o Amazonas pode oferecer, e o melhor, em 10 línguas, além do português brasileiro e lusitano, a opção de transformá-lo em inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim. Ao clicar em Sobre o Amazonas, você tem informações sobre o estado, como história, etnias, arqueologia, economia, natureza e biodiversidade, assim como os principais eventos que ocorrem nos 62 municípios que compõem o estado. Já se o seu interesse é turismo, basta acessar o link O que fazer. Lá você tem informações sobre as comidas típicas da região, como os famosos tambaqui e pirarucu, as frutas regionais que são utilizadas em sucos, geleias e sorvetes, e o famoso x-caboquinho. Também tem links voltados para a biodiversidade, como observação de pássaros, pesca esportiva, turismo de aventura, hotéis de floresta, turismo corporativo, turismo de cruzeiro e fluvial. Para conhecer alguns municípios do estado, você deve clicar em Onde Ir.
No link, há dados sobre Manaus, Parintins, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Maués, Novo Airão e conhece os principais atrativos dessas localidades. Em Planeje Sua Viagem, você acessa as principais agências de viagem que prestam serviços na região, com aluguel de hotéis de floresta, barcos e pousadas, além de dicas sobre o clima, cuidados com a saúde, moeda e centros de atendimento ao turismo. Quer conhecer mais? Acesse www.visitaamazonas.am.gov.br. E vamos à nossa agenda parlamentar. Dia 18. Deputado Luiz Castro promove reunião para organizar a Conferência Estadual de Economia Solidária, às 14h, no mini plenário Bete Azizi. Dia 19. Sessão de tempo para homenagear a Escola Estadual José Bentes Monteiro. A propositura é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, às 10h da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 20 de março. Deputado José Ricardo realiza audiência pública para tratar sobre o tema Fraternidade e Tráfico Humano, da campanha da Fraternidade 2014, às 10h da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 21. Deputado Tony Medeiros realiza audiência pública para discutir a implantação de um polo de artesanato no Amazonas, às 14h, no plenário Rui Araújo. No mesmo dia, sessão especial em homenagem ao Dia do Extensionista Rural. A propositura é do deputado Chico Preto. O evento será às 10h da manhã, no plenário Rui Araújo. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Escolas do interior do estado terão que adotar calendário especial devido à enchente. Deputada Vera Lúcia Castelo Branco pede esclarecimentos da Defesa Civil sobre ações nas cidades em situação de emergência. E ainda, comitiva de deputados avalia em Coari os problemas de infraestrutura da cidade e a falta de segurança. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.